Salve pessoal, bem-vindos. Boa noite, mais uma live a jato aqui, toda quarta-feira às 19 horas. E a ideia aqui é sempre fazer um Q&A, né? Perguntas e respostas. Algumas eu já abro antes na caixinha de perguntas, hoje eu nem abri caixinha nova porque tem muita coisa na manga. E outras vocês vão mandando aqui ao vivo. Eu sempre respondo um pouquinho daqui e um pouquinho de vocês, tá bom? E entrando já direto nas nossas perguntas, para a gente não perder tempo e ir direto ao ponto. Eu evito falar de marca, ou eu tenho evitado, na verdade eu falo muito de marca, mas eu tenho evitado ficar respondendo muita coisa pontual de marca, porque o céu é o limite, são perguntas infinitas, mas ocasionalmente eu gosto de falar, né? Dependendo da pergunta. E aqui, iogurte natural, qual marca é saudável? Em vez de falar de marca, eu prefiro falar como é que você fica livre para escolher o seu iogurte. Beressantes, e boa noite. Como é que você fica livre para escolher o seu iogurte? Ou seja, o que você precisa ver no iogurte para que ele seja elegível a entrar no seu carrinho? E basicamente é o seguinte, 2 ingredientes, leite e fermento. Isso é o que você deve buscar no iogurte. Eventualmente, você vai ter... Oi Cláudia, boa noite. Eventualmente você vai ter algum iogurte que tem algum ingrediente a mais e seja bom, mas é muito exceção. E o que você tem que ver? O que o iogurte não pode ter e a maioria tem? Açúcares de vários tipos, amido. Amido é uma regra, é o padrão. Porque o que acontece? O amido, ele muda a consistência do iogurte. Então, o iogurte, o que é o iogurte? Por exemplo, pega um iogurte grego ou iogurte skyr, os iogurtes mais concentrados. O que a maioria das marcas vende como iogurte grego está longe de ter qualquer tipo de relação com o iogurte grego. O iogurte grego é um iogurte mais dessorado. Então ele tem mais dos sólidos do iogurte, dos sólidos naturais do iogurte, proteína e gordura. Quando uma grande marca vende um iogurte grego, o que ele faz? Em vez dele dessorar e manter a parte mais cara e mais nobre, ele adiciona amido. Ele consegue, com uma quantidade menor de iogurte, chegar naquela consistência com um dos produtos, um dos ingredientes mais baratos que tem na indústria, que é o amido. Então, saiam dos iogurtes que tenham amido, que tenham conservantes, que tenham aromatizantes, que tenham emulsificantes, que é bem comum também. Então, iogurte bom é iogurte puro, leite e fermento. E aí na sua casa você adoça com mel cru de preferência, com estévia, adoça com uma geleia, se você for igual eu faço minha geleia em casa a partir de berries, compro berries orgânicas, coloco estévia, faço uma geleia maravilhosa, unânime, e eu posso adoçar com o meu iogurte. É um iogurte low carb, sem açúcar, extremamente saboroso. Então, de iogurte é isso. Yolanda, e a caseína? Não sei se eu entendi a sua pergunta. A caseína vai estar em qualquer iogurte, né? Então ela não é ponto de decisão. Se você estiver perguntando é o tipo de caseína, imagino que possa ser isso, caseína 2 ou caseína A1. A1 ninguém fala que tem porque é a regra. Quem tem A2 fala que tem A2. Trevisan tem A2, Leti não só, mas tem também A2. Xandó tem uma linha com A2, mas acho que é só leite, não sei se tem iogurte. Para quem tem algum problema de digestão com um iogurte caseína A1, um iogurte padrãozão, pode ter. Eu inclusive recomendo que teste sim com caseína 2. Caseína 2, ela é um tipo de caseína muito mais digerível. Então você pode passar batido, mesmo que você tenha uma baita de se apanhe pra caramba para digerir o iogurte ou leite ou laticínios em geral. Com caseína 1, com caseína 2, em geral você vai bem. E só, já que nós estamos falando de caseína, no caso dos queijos de búfala, cabra e ovelha sempre são caseína A2. Então esses queijos, né, esses laticínios, eles são muito mais fáceis de serem digeridos, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra. Creme de ricota, antes disso, Fazenda Trevisan com gelé de frutas. É que tem bastante açúcar, tá, Cláudia? Eu acho Trevisan excelente, já dei o selo de qualidade, mas eu gosto dos puros. O com geleia não é muito doce, mas tem bastante açúcar. O iogurte ele requer uma quantidade maior assim para que ele fique realmente doce, porque o iogurte ele é bem acidinho, né? Então eu prefiro comprar os normais, mas sem dúvida em termos de qualidade, espetaculares, dos melhores que eu conheço.
creme de ricota, cara, altíssimo em proteína, mais baixo em caseína, mais baixo em lactose, acho bacana, gosto. Eu não gosto de sabor, tá? Eu não gosto de ricota, ricota sem graça pra caramba. Mas se você gosta, excelente. Por que insistem em falar que canola não existe? É interessante essa pergunta. Canola é um acrônimo. CAN-OL-A. Aliás, CAN-O-L-A. Canadian Oil Low Acid. Porque eles pegam um ácido graxo, que é o ácido erúcico, que é super tóxico, e eles reduzem quimicamente esse ácido erúcico para que ele não fique tóxico no nosso corpo. Então, canola de fato não existe. O que existe é a planta da canola, que é a couza, que é meio que ou era, né? Agora deixou de ser, agora era uma praga no Canadá, agora é uma praga controlada e plantada e incentivada, porque, enfim, o que as pessoas não sabem o que fazer, elas acham uma finalidade. E a canola não é um óleo que a gente deveria consumir, mas que ainda assim a gente consome por conta dessa redução do ácido erúcico. Ed, o que você acha do café descafeinado? É seguro? Ele é seguro, mas você tem cafés e cafés, né? Como tudo nessa vida, você tem qualidades e qualidades. No caso do café descafeinado, você tem basicamente dois métodos. O método químico e o método físico, sendo esse físico por água, né? A cafeína ela é hidrossolúvel. E eu recomendo que você vá sempre no método físico, porque aqui vão estar os melhores grãos. Além do método em si, não ter química, aqui você tem os melhores grãos. Ninguém vai pegar um grão pilão e fazer um método aquoso, porque não faz sentido, porque o método é caro. Então você precisa ter valor agregado para poder justificar o preço. E aí tem várias marcas, tem, Moka Club, tem Unique, até o café da Nespresso, que eu particularmente não sou fã, mas ele é pelo método aquoso, Orfeu, enfim, é só procurar um pouquinho que você encontra várias opções de descafeinado. Então, sim, super seguro, mas tenha esse cuidado, você vai aumentar a sua qualidade e vai ingerir muito menos química, e o café vai ficar muito mais gostoso. Aliás, você não percebe, tá? Um café descafeinado de qualidade é absolutamente idêntico a um café normal. E isso é muito legal, porque você consegue reduzir a sua cafeína, mantendo o mesmo nível de prazer e mantendo o seu ritual. Você prepara ele tal qual você prepararia um café normal. Ele só não tem a cafeína. E uma dica que eu gosto de dar é, se você vai tomar ele primeiro, você vai tomar mais tarde, vai no 100% cafeinado. Mas se você quiser um pouco de cafeína, mas quiser reduzir, o que eu altamente recomendo, você consuma pouca cafeína no seu dia, para que inclusive ela tenha o efeito que ela tem que ter. Você pode misturar os dois. É uma tática que eu, quando quero reduzir, faço. Coloco meio a meio. Eu quero um pouquinho de cafeína, mas quero menos, mas não quero tomar menos café porque eu estou com vontade de café. Eu blendo os dois. Whey Blend tem menos lactose que o normal. Não sei o que você quer dizer de Whey Blend. 3 tipos de proteína do soro do leite. Não faz sentido o que você está falando. Vou pedir para você esclarecer um pouco mais, Pri. Proteína do soro do leite não tem tipo, ela é uma coisa. O leite tem 2 proteínas, a caseína e o whey. Proteína do leite, proteína do soro do leite. Proteína do soro do leite é uma coisa só. O que eu imagino que você esteja querendo dizer é concentrado, isolado e hidrolisado. Se for isso, tem menos lactose do que o normal. O que você quer chamar de normal? O concentrado, que é o mais barato e mais comum? Sim, tem menos lactose, porque o isolado e hidrolisado não tem lactose. Então, se essa foi a sua pergunta, com certeza sim. Então beleza, é o que eu estou falando. Bom, é o Beto que respondeu, não é ele que perguntou, mas entendo dessa forma também. E então sim, o concentrado você tem mais ou menos uns 7% de lactose. Então se você é intolerante à lactose, vale a pena ir para o isolado ou hidrolisado. Minha recomendação, vai para o isolado. O hidrolisado você vai pagar muito mais caro. O isolado já não tem lactose e o hidrolisado ele é menos gostoso. E ele é feito para quem fez, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, como se fosse pré-digerido. Então, o hidrolisado, o que ele tem de característica? Uma absorção a jato, ultra rápida. Para que você, que tem o seu intestino preservado, se você fez bariátrica é outra conversa, mas você, assim como eu, tem o intestino preservado, para que você vai pagar tão mais caro para usar um produto que é menos gostoso
e não vai te entregar nenhum benefício extra. O isolado e o hidrolisado não tem nenhum benefício extra, tá bom? O whey deixa a gente empapuçada? É uma pergunta, é individual. Para mim não, para a maioria das pessoas não. Algumas pessoas não vão bem com whey. E aí sim vale a pena, inclusive, fazer o teste com algum whey isolado. Após a colonoscopia para repor a flora. Tem vários tipos de probióticos. Eu, inclusive, sou fã, pegando o gancho da primeira pergunta, eu sou fã de iogurte, de kefir. Kefir, inclusive, tem mais probiótico do que o iogurte. E o bom deles é que eles têm uma sobrevida no nosso estômago muito bom, maior do que a maioria das cápsulas de probiótico que você ingere. A maioria das cápsulas não tem uma proteção e aqueles probióticos, eles vão morrer no seu estômago. Eles não vão chegar no seu intestino e é no intestino que eles vão agir. Então, eu gosto muito de kefir. Agora, kefir e iogurte. E os fermentados de forma geral, tá? Agora, você tem alternativas. Não sei se você tem um nutricionista ou algum médico que te acompanhe. E tem algumas marcas que são interessantes de probióticos, sim. Mas a maioria delas não tem nenhum tipo de tecnologia para impedir a morte dos lactobacilos no estômago, tá? Diferença de prebiótico e probiótico. Probiótico é o bichinho. Prebiótico é o que o bichinho come. É o alimento do bichinho, tá? Alguns tipos de fibra. O que você acha da corrida? Você pratica? Eu acho que qualquer esporte é melhor do que não fazer esporte. Mas eu particularmente gosto muito de corrida se for tiro. Pensa nas Olimpíadas. Pensa no físico de um maratonista e no físico de um corredor de 100 metros. Um é um touro, aliás, na ordem que eu falei, um é assim, o outro é um touro. Então o que acontece é que quando você dá tiro, você exige do seu coração, você exige do seu pulmão e você exige dos seus músculos. Quando você faz um endurance, um treino mais constante, aquela corrida de horas, o que acontece? Você não tá, você vai correndo um pouquinho a mais por dia, mas o fato é que você tá, os seus batimentos estão iguais, a sua demanda energética ela tá flat, ela tá rasa, ela tá igual. E o que acontece quando você faz esse tipo de treino? O corpo começa a descartar tudo que é caloria, quando você faz isso constantemente, descartar tudo que é caloria não vital. Então ele perde músculo, muito músculo. Ele tem que descer o cacete na proteína para perder menos, mas vai perder músculo. A parede dos órgãos fica mais fina, os ossos ficam mais frágeis. Por isso que a saúde de quem é esses atletas de endurance, maratonista, ultramaratonista, Ironman, a saúde desses caras é super frágil. E esses caras morrem por causas meio que desconhecidas, porque morre de repente. A saúde é frágil, todos os órgãos ficam fragilizados com esse tipo de esporte. Quando é tiro, e aí vale para corrida, vale para bicicleta, vale para tudo. Quando é tiro, é o contrário, você está exigindo. Então, você está submetendo o seu corpo a pequenos estresses, né? É o que a gente chama de hormese. Então, são pequenos estresses que são feitos por exercício, por jejum intermitente, por sauna, por banho gelado e banheiro de gelo mais ainda, ou crioterapia, que eu gosto muito, faço bastante, que é expor o corpo a temperaturas muito baixas. Pode ser numa banheira, e a crioterapia em geral, ela é numa câmara, tipo uma câmara mesmo, que você entra, ela se fecha e aquilo joga um gás ou um vento, tem as duas formas de ar congelante para que você resfrie. Isso não leva mais do que 3 minutos. Isso é hormese. Então a história do exercício também é um tipo de estresse hormético que o corpo apanha para poder... A gente está muito confortável hoje, né? A gente não... Evolutivamente a gente precisava ter desconforto para a gente ir crescendo como espécie e como indivíduo também. Então esses pequenos estresses fazem o corpo se reorganizar de forma mais saudável, mais forte. Você cria armaduras. Então, com relação à corrida, é isso. Tiro, show de bola. De onde vêm as diretrizes nutricionais? Quem decide sobre elas? Essa pergunta é super interessante. Porque as diretrizes não vêm de um corpo de nutricionistas, ou cientistas, ou médicos, ou enfim, alguém que fez algum tipo de estudo e chegaram a conclusões X, Y ou Z.
Tem uma frase que eu falo muito, um dia eu vou fazer uma camiseta ou uma caneca com essa frase. Não existem diretrizes nutricionais, só existem diretrizes políticas. 100% das diretrizes são e sempre foram políticas e provavelmente sempre serão. Então a primeira das grandes diretrizes, teve outras menores antes, mas foi a pirâmide alimentar americana. Mas de lá para cá, tudo que é diretriz é ditado pela indústria. Então teve várias matérias, inclusive expondo isso de uma forma muito explícita e muito crua e muito fria. Por que é isso? A indústria, ela vai encomendar estudos com o resultado que ela já sabe que ela quer. Então, pra você ter uma ideia, tem um caso que eu dou numa aula minha, que eu cito, de uma indústria de balas, uma das grandes, que encomendou um estudo que demonstrasse que crianças que comiam bala engordavam menos. É inacreditável, mas os caras publicaram estudos mostrando isso. Eu não vou entrar aqui nos detalhes dos estudos, mas são estudos observacionais feitos a partir de relatórios, com cruzamento de dados, sem isolamento de variável, sem relação de causa e efeito. Então, você acha o que você quiser. E essa indústria, tem casos assim infinitos, e essa indústria conseguiu publicar, divulgar um estudo patrocinado por ela, obviamente, dizendo exatamente, mostrando exatamente isso. Onde eu quero chegar com essa história? A grande indústria sempre isentou, por exemplo, o açúcar e sempre mirou o holofote para a gordura, porque a gordura é mais calórica, porque gordura, em teoria, mecanisticamente falando, gordura vira gordura. Na prática não é verdade. Na prática o carboidrato, o açúcar tem muito mais chance de virar gordura do que a gordura. Mas quando se quer demonstrar isso, se demonstra de formas não muito republicanas. Então como é que funciona? A indústria, ela através do lobby, mostrando estudos fake como esse, estudos mal conduzidos, que não é nem mentira, não é questão de ser mentira, é questão de ser pseudo-estudo, estudo merda. Pega estudo desse tipo para embasar o lobby, vai junto aos governos, lobbies multibilionários, os governos fazem um top-down para os órgãos que fazem as diretrizes, um USDA, por exemplo, uma Anvisa aqui no Brasil. Esses caras, por sua vez, determinam qual é o conteúdo programático das universidades e que, no final, cospem profissionais na qualidade do que a gente vê hoje, que reduziram a nutrição a calorias, a colesterol e talvez nada mais que isso. Então, é assim que são criadas as diretrizes, infelizmente. Por isso que eu chamo o meu curso, né, Segredos dos Alimentos 2.0, e a minha mentoria Saia da Matrix, porque é exatamente isso, é entender como é que a bolha, como é que o sistema funciona, entender de verdade, entender com embasamento. E aí você consegue ligar os pontos, né? E você entendendo isso, você consegue olhar para fora e falar, cara, eu não vou contar aqui, mas é o conto da caverna, né? O mito da caverna do Platão. E é basicamente isso, né? As pessoas estão vivendo exatamente na Matrix. O filme Matrix, aliás, foi inspirado nesse mito. E a gente vive numa Matrix também, né? Sendo influenciado de todas as formas possíveis para que a gente não entenda, não tenha acesso ao conhecimento verdadeiro e continue ali comprando o que o sistema quer que a gente compre. Aliás, olha que interessante. Uma pergunta, foi coincidência as perguntas virem uma em seguida da outra. A responsabilidade pelas escolhas alimentares, nossa ou deve vir do governo? É muito interessante isso. Isso aqui entra numa... Fala, Alisson, tudo bem? Boa noite. Umas perguntas aí. Essa pergunta, ela faz o seguinte, me digita aqui antes de eu responder essa pergunta, quem acredita que, só digita sim ou não. Sim se você acha que a gente tem o livre-arbítrio para escolher o que a gente tem que escolher. Não quero que você seja influenciado por qualquer coisa que eu falei hoje, tá? Então, com os seus paradigmas e as suas crenças de hoje, atuais, você acha que a gente tem livre-arbítrio para escolher? Se acha que sim, coloca sim. Se você acha que não, coloca não. Quero ver o que vocês acham e eu vou embasar a minha resposta da melhor maneira que eu puder. Então, sim, se você acha que a gente
tem livre-arbítrio? Eu quero que você seja sincero, tá? Obviamente que você já deve imaginar qual é a minha resposta, talvez não o porquê, mas eu quero que você... Márcia, minha mentorada querida, tudo bem? Cris Lacerda também, boa. Enquanto vocês digitam, eu quero que vocês continuem digitando aqui. Em primeiro lugar, essa é uma resposta multifatorial, tá? E eu provavelmente vou até o fim da live com ela. Para que você tenha livre-arbítrio, em primeiro lugar, tem dois livros muito interessantes. Um chama A Arte da Persuasão e outro chama Pré-Suasão. Um veio depois do outro, mas na verdade a pré-suasão é o trabalho que é feito, né, pelo sistema para preparar a gente para que as armas da persuasão, que é o segundo livro, aliás é o primeiro livro, mas que viria depois, na lógica, nos abordem. Então, lá ele explica muito bem como é impossível eu ou qualquer um de vocês estarmos completamente imunes às armas da persuasão, porque tem a ver com música, cheiro, cor, tudo que a gente é bombardeado de estímulos e que a gente não percebe, são completamente subliminares. Então, em primeiro lugar, primeira linha da resposta, com esses estímulos subliminares, a gente já perde boa parte do nosso filtro que a gente teria. Isso é bom ou é ruim? É certo ou é errado? Eu quero ou eu não quero? Não é uma decisão limpa, é uma decisão que está super poluída de vários fatores. Aí, muito bem, guarda isso. Aí vamos supor que você vai no mercado, e você vai no mercado primeiro sozinho. Você vai no mercado fazer a sua compra. A quantidade de dinheiro que principalmente a grande indústria coloca em rótulo, em como vender o rótulo, como colocar produto, como colocar informação vendedora na frente do rótulo, que eu sempre falo, né? Rótulo da frente é marketing, é atrás que você vai tomar a sua decisão, né? Nos ingredientes. Aí você vai lá, e pelo que eu vi aqui está dividido sim e não, né? Quem acha que a gente tem, quem acha que a gente não tem livre-arbítrio. Aliás, talvez até um pouco mais que não. Aí você vai lá e você pega o produto, só que você não sabe ler rótulo. Então você vai ser influenciado pelo que está na frente. Até porque, se você é como a maioria, se você virar as costas para ler, você não vai ter a sua informação ali, porque você não foi treinado para ler ingrediente, para ler rótulo. Você não vai saber interpretar. Você vai ler o que está escrito e aí, cara, é bom, é ruim, é isso, é aquilo. Você não vai saber quais são os açúcares escondidos, por exemplo, que químicos que são razoáveis. Você não vai saber um monte de coisa. Então, comprou coisa errada. Aí você comprou coisas light, fit, diet, etc., achando que está bacana. Não está. Aí você está com seu filho, de 4 anos. Tem um monte de rótulo de produto infantil, com personagem da Disney, com os, sei lá, Hot Wheels, PJ Masks, Mickey, o que quer que seja, sei lá quem que está na moda. E cara, é uma criança de 4 anos. Você não vai falar não para ela. Deveria, mas a maioria de nós não vai falar não para ela. Aí você tem o seguinte, dando mais um passo, para que você tenha livre-arbítrio, a gente tem que ter duas coisas: informação e acesso. Informação. O sistema não é feito para você ter informação. E quando eu falo sistema, eu não estou falando de teoria da conspiração. Vamos pegar o Instagram. Se você pega uma pessoa leiga que vai para o Instagram atrás de respostas, vamos falar de saúde, esse cara tá na merda, porque ele não vai saber o que é e o que não é. E eu provavelmente vou falar 180 graus antagônico ao que a maioria, provavelmente não, com toda certeza, ao que a imensa maioria fala. Então, tem eu falando isso, todo mundo falando isso, eu falo, cara, esse cara deve estar falando merda. Se você é uma pessoa leiga, ou que me acompanha há pouco tempo, ou que não sabe do meu histórico, meu background, qual é o embasamento que eu uso e a inteligência por trás de tudo que eu falo, você vai ficar vendido. Você não vai saber o que é. Então, quando eu falo de sistema, tem o sistema mais conspiracionista, que é o que eu falei, embora assim continue sendo verdadeiro, como por exemplo as diretrizes, e tem o sistema tipo redes sociais, sistema vida real. A vida real não facilita para que a gente tenha acesso à informação verdadeira. O que eu falei, hoje
né, quando eu falei do sistema, de como é que funciona o lobby da indústria e as diretrizes, eu falei, cara, no final do dia, as nossas instituições estão cuspindo profissionais que estão reduzindo. O cara estuda 4 anos sobre nutrição para te vender o que um cara da primeira série te vende, que é cálculo matemático, de quantas calorias tem determinado alimento e que é aquilo que vai te fazer ser saudável, não engordar, não engordar. É tão bizarro quanto isso. E as nossas redes sociais estão dos dois, informação e acesso. Informação. A gente não tem acesso a informação de qualidade. Acesso. Se você tiver minimamente informação, será que você tem acesso? Será que as pessoas, vamos falar em aspecto populacional, você acha que populacionalmente a gente tem acesso? Eu fui muito para a Amazônia nos últimos anos. Você está no meio da floresta. E o romântico, e eu era um romântico também, todo mundo que não vai para a Amazônia, eu acredito que seja em algum nível, mas cara, o cara está no meio da floresta. A floresta com certeza tem toda a subsistência que ele pode precisar. Não tem. Você tem aldeias, por exemplo, a aldeia Yanomami é várias vezes o tamanho da área do Paraguai. Estou te falando de uma aldeia. Ela passa por vários países. É gigantesco. Esses caras não têm mais acesso à floresta. A floresta está sendo deitada, está sendo derrubada. Quando você vai no Yanomami, ou Sateremaué, qualquer aldeia que você quiser, na imensa maioria, os caras estão gordos e diabéticos. Por quê? Porque o acesso facilitado aos ultraprocessados é gigantesco. Por quê? Porque tem um tempo de prateleira infinito, não estraga, é barato e pode viajar para qualquer lugar. Os esquimós do norte do Canadá estão gordos, obesos, diabéticos, com gordura no fígado, por causa de ultraprocessado. Então os caras não têm. Então esquece eu e você só. A gente não tem, em geral, nem informação e nem acesso. E aí eu volto a te perguntar, esses caras têm livre-arbítrio? Será que é real? Porque, mesmo que seja inconsciente, eles perderam o poder de escolha deles. Esse é o meu ponto de vista. E eu vou além. Será que a gente tem capacidade de determinar o que é bom pra gente e o que não é? Cigarro. Enquanto o cigarro não foi um problema de política pública, de saúde pública, todo mundo fumava e as pessoas morriam aos milhões. Olha o que aconteceu com hoje. Quando foi abordado como um problema de saúde pública, com os governos atuando, as pessoas passaram a fumar absurdamente menos. Fez isso aqui o consumo de cigarro. Não pode mais fazer propaganda, tem que ter propaganda negativa nas embalagens. A difusão de informação acerca do cigarro explodiu no bom sentido. E aí você podia falar para mim, não, mas quem fuma tem o livre-arbítrio de fumar ou não fumar. Mas será que esse cara tem a informação que ele tem que ter para tomar a decisão certa? Então, livre-arbítrio eu acho que é uma questão muito mais... a pergunta, na verdade, é a responsabilidade pelas escolhas alimentares. É nossa ou deve vir do governo? Que no final é livre-arbítrio. Então, o meu pensamento sobre esse tema, ele não é tão linear, ele é amplo, ele tem várias facetas, mas para mim ele não é controverso, para mim ele é muito claro, e eu acho que a gente não tem. Teve várias perguntas aqui. Bom, eu não vou subir muito, tá? Quando escolhemos alimentos naturais sem pesticidas, agrotóxicos, microplástico, contaminação, exato, parte da informação que a gente não tem acesso. A maioria das pessoas não tem acesso. E, de novo, se tem acesso à informação, ou seja, se você tem informação, você não tem acesso a alternativas limpas, né? Então, se pluga exatamente nisso. Gui Polezer. Infelizmente, sem saudável, acho que é ser, não tem como ser hoje em dia. 100% saudável. Cara, difícil de falar isso. A água que a gente bebe está bagunçada, o ar que a gente bebe, se quiser ser maluco, fica todo mundo batendo a cabeça na parede inteira. Mas dá para ser mais saudável, bem mais saudável, dá para ser saudável no mundo onde você tenha informação de qualidade, informação verdadeira. Você acha que o profissional de nutrição leva em consideração o fator econômico do paciente? Deveria levar, porque esse cara está no 1 a 1, né, com o paciente, ele sabe qual é a realidade do cara, ele é obrigado, ele na verdade
profissionalmente falando, ele é obrigado a levar. E obviamente que quanto mais baixo financeiramente, e eu diria até socialmente, porque o social está muito ligado com o cultural, com o conhecimento, mas principalmente financeiramente, menos opções esse cara tem e mais fácil de ir para o ultraprocessado. Então o raio de atuação do profissional fica mais restrito, não há a menor sombra de dúvida disso. Para não consumir propaganda é preciso morar no mato. Exato. Eu também sou influenciado por propaganda, ainda que eu acho que não. Eu não acho que não. Ainda que eu pense que não, ainda que eu esteja ciente que eu sou influenciado, então consigo me blindar, mas eu não me blindo 100%, é impossível. Lugares por fumantes, não fumantes, exato. Mais uma... Eu cansei de viajar de avião do lado fumante. Eu, criança, respirando aquele... Imagina um absurdo, um negócio surreal. O meu pai fumava dentro do carro. 3 cigarros daqui até Itu, 45 minutos de viagem era. Não tinha trânsito na época. O que é bio-PQQ? O bio-PQQ é um dos ingredientes que eu coloquei na fórmula. Eu dei o selo de qualidade recentemente. Aliás, quem quiser receber o link, digita a fórmula aqui. E eu dei o selo de qualidade para alguns suplementos. São 3 suplementos, que eram suplementos autorais que eu tinha desenvolvido para mim, que eu fiz uma farmácia de manipulação super séria, e o bio-PQQ está em uma das fórmulas. Então, uma não é uma fórmula, é um produto puro, que é a creatina, que é um produto super adulterado e adulterável no mercado. E eu comprei, enfim, fiz as análises que precisava fazer, então a creatina mais pura possível. E depois tem outras 2 fórmulas, uma de vitalidade mental e uma de sono. E na de vitalidade mental tem bio-PQQ, que é um baita do antioxidante, um otimizador mitocondrial. Mitocôndrias são as nossas usinas celulares, né? Usinas de energia celulares. Cada célula tem vários mitocôndrias. Então, otimizar a mitocôndria é algo muito desejado, muito inteligente a se fazer. Então, o bio-PQQ faz isso com maestria, e isso é o PQQ. E o bio-PQQ, na verdade, é uma fórmula patenteada, que é obtida por fermentação, uma fórmula ultra pura de PQQ, tá? Então, eu conjuguei, é o que eu falei, é uma fórmula autoral que eu abri para as pessoas, porque tinha uma demanda absurda, e eu conjuguei, todo mundo é importante ali, mas principalmente a vitamina D, sempre com a K2, sempre, se for sem K2, aliás, eu recomendo que vocês nem usem, de outra marca inclusive, e eu coloquei coenzima Q10 na mesma fórmula. Então isso aí barateia absurdamente, porque você não precisa pegar outro pote, outra cápsula, outro frete e por aí vai. Então tá junto. E enfim, então são vários ingredientes, um potencializando o outro. E no sono também, né? Então o sono a gente atua pelas 3 vias ali, na indução do sono, manutenção do sono, e se você acorda para voltar a dormir rápido também. Então você tem os 2 tipos de magnésio que mais relaxam, que é o treonato e o bisglicinato, né, que tem a glicina para o sono, é maravilhosa. Você tem 5-HTP, tem GABA, e então, enfim, é uma fórmula muito bacana. Deixa eu ver aqui mais uma. Aliás, pessoal, não vou fazer mais perguntas, tem mais várias perguntas, na verdade, e como eu falei, eu ia terminar a live falando, né, era, enfim, horário oficial 19h30, falando da questão do livre-arbítrio. Eu acho que é um tema super bacana, super rico, e é um tema que sai um pouco do mundo do produto, né, para a gente fazer e no mundo do pensamento, né, do intelecto, que aí a gente consegue respirar um pouco mais nesse sistema que dá uma afogada na gente, tá bom? Obrigado, pessoal, e a gente se vê na quarta-feira que vem, às 19 horas. Abraços a todos, valeu!